No morro do vento uivante há um casarão sombrio, cheio de salas vazias e corredores vazios. A noite toda uma porta geme agoniadamente. Pelas vidraças partidas silvam longos assovios. No ar de abandono e de medo passam bruscos arrepios. No morro do vento uivante o vento passa. Emily Brontë, não pares a história. Conta, conta, conta. Dá-me outra vez aquele medo que encheu minha infância morta de sonhos e de arrepios. No morro do vento uivante, depois que os anos passaram, como ficaram meus dias? Vazios, vazios. Esse então é um poema do Tasso da Silveira que ele escreve para dialogar, enfim, para homenagear a Emily Brontë com o livro que a gente vai comentar um pouquinho hoje, que é O Morro dos Ventos Uivantes. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre O Morro dos Ventos Uivantes da Emily Brontë. Uma coisa que eu acho que eu devo falar antes mesmo de comentar um pouquinho sobre o livro e sobre as circunstâncias em que o livro foi publicado, eu acho que é interessante falar do título que o livro recebe em português, porque em inglês o nome desse livro é Wuthering Heights, que é o nome da casa onde a maior parte das ações se passam aqui. Por que que foi traduzido como este nome diferente lá pela Raquel de Queiroz? Porque quando a Raquel de Queiroz foi traduzir esse livro pela primeira vez para o português, ela pegou e se inspirou no poema que eu li para vocês lá do Tasso da Silveira. Então o título acabou ficando O Morro dos Ventos Uivantes e acabou se eternizando como O Morro dos Ventos Uivantes mesmo. Mas enfim, esse livro então foi publicado lá em 1847, foi o primeiro e único livro da Emily Brontë, só que ela publicou o primeiro por pseudônimo lá, né, como Alice Bell ou algo do tipo, porque afinal de contas, em 1847 as mulheres malemar podiam sair de casa, quem dirá publicar livros, não é verdade? Então ela acabou, enfim, recorrendo a um recurso que muitas das mulheres que escreviam naquela época se utilizavam, né? Do qual muitas dessas mulheres se utilizavam, que é justamente essa publicação por meio de pseudônimos masculinos. Logo quando de sua publicação, quando de sua primeira publicação, esse livro foi muito criticado, sobretudo porque ele foi considerado extremamente imoral e extremamente, enfim, sombrio. Ele flerta muito com o sombrio e isso acabou, enfim, gerando um certo desconforto tanto no público quanto na crítica de uma maneira geral. Mas uma coisa que foi meio que, enfim, acordada entre todos é que, apesar dessas coisas, é um bom romance esse daqui, não é? E daí depois, enfim, quando se descobriu que foi uma mulher quem escreveu, a coisa se complicou ainda mais, porque afinal de contas, como que uma mulher que só vivia em casa, numa casinha do campo lá no Cafundó do Judas, poderia ter acesso a uma história tão violenta e tão sombria quanto é essa aqui narrada no Morro dos Ventos Uivantes? Mas enfim, e além dessa crítica, digamos, mais moralista, houve também uma crítica de ordem literária mesmo, não é? Que é aquela que mais nos interessa aqui, porque afinal de contas, esse livro aqui ele quebra um pouco das expectativas com relação aos romances que estavam sendo publicados na época dele. De uma maneira, pensando mais na estrutura do livro, esse daqui é um romance que tem uma narrativa extremamente direta, sabe assim, ao contrário do que acontecia lá nesse primeiro, quase para o segundo movimento do romantismo, não é? Não há aqui nesse livro aquelas
o narrador é que ele não se perde em digressões, esse tipo de coisa. Não. Ele vai e narra exatamente aquilo que deve ser narrado, na hora que deve ser narrado. E isso foi também mais um motivo para esse primeiro estranhamento que esse livro gerou, mas também, principalmente por conta da construção dos personagens. Aqui não há aquele tipo de personagem que há o personagem principal, os coadjuvantes são mal delineados ou coisa do tipo. Não. Aqui todos os personagens deles assumem uma importância muito forte para o andamento da narrativa e todos eles são personagens extremamente rotativos, para usar lá um termo do mestre Cândido. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, né? Quando o Antônio Cândido vai falar lá dos personagens do Alencar, ele usa em um determinado momento esse termo rotativo, que é aquele personagem que ele não se mantém o mesmo, sabe? Então você tem esses personagens que eles não são nem completamente maus e nem completamente bons. Eles são muito mais humanos do que isso. E isso é uma coisa muito que destoa muito da poética romântica de uma maneira geral. Né? Pense aí nos livros românticos que você conhece e você vai perceber. Românticos no sentido escola romântica, tá? Do romantismo. E você vai ver que a coisa é um pouco mais diferente do que esses personagens aqui do Morro dos Ventos Uivantes. E daí, é claro, entra toda aquela polêmica de como que uma mulher conseguiu criar uma história dessa e com personagens tão marcantes e criar uma história que se insere, é uma das poucas histórias escritas por mulheres no século XIX que se insere dentro lá do cânone literário universal. E é preciso lembrar também que além da Emily, as outras irmãs, a Anne e a Charlotte, também publicavam e foram, enfim, são consideradas grandes romancistas, né? Sobretudo a Charlotte lá com o Jane Eyre, que também é um livro que eu adoro. Esqueci de comentar. Esse daqui, se eu tivesse que fazer uma lista assim dos meus, sei lá, 10 romances preferidos da vida, muito provavelmente esse livro aqui entraria nessa lista. E foi justamente por conta disso que eu resolvi, quando eu estava pensando lá no início do ano, eu resolvi colocá-lo na lista de leitura dos meus alunos. Mas enfim, e é por isso que eu estou, enfim, relendo esse livro, que eu reli esse livro e resolvi comentar um pouquinho dele aqui com vocês. Bom, ao contrário do que possa parecer, sobretudo depois do hype que esse livro sofreu por influência lá do Crepúsculo, ao contrário do que possa parecer, essa daqui não é uma história de amor, ou não é uma história de amor convencional, né? Como aquelas que a gente está habituado a ler. Essa história está muito mais para uma história de vingança, uma história de rancor do que uma história de amor em si. E uma coisa que me interessa bastante dentro desse livro é a mudança de perspectiva que a Emily Brontë vai criando por meio de um recurso que me é muito caro, que é lá o recurso de inserir narrativas dentro de narrativas. Não é? Então a história vai começar com o Sr. Lockwood resolvendo ir visitar o seu senhorio, né, o seu locatário. Ele acabou de se mudar por uma propriedade do campo, né, por uma propriedade rural, totalmente afastada do resto da civilização, e ele resolve então ir visitar o seu senhorio. E quando ele chega na casa desse senhorio, que é lá, o nome da casa é Morro dos Ventos Uivantes em português, ou Wuthering Heights em inglês, mas enfim. Quando ele chega na casa desse senhorio, ele se depara com uma família extremamente estranha, com pessoas extremamente grosseiras, com pessoas que nutrem um ódio umas pelas outras, e isso é uma coisa que fica clara logo nos primeiros diálogos que a gente vai acompanhando dessa família. Enfim, é um ambiente extremamente desagradável, extremamente opressivo, e o Sr. Lockwood já estava meio que se arrependendo de ter tido a ideia de ir para esse lugar, e se arrepende de fato quando começa a cair uma tempestade e ele se vê ali isolado do mundo com aquelas pessoas, porque afinal de contas ele não pode ir embora, uma vez que ele pode se perder no meio do campo extremamente pantanoso que rodeia essa propriedade. Então, por conta disso, ele acaba pedindo abrigo ali por uma noite. E daí, quando ele está ali dormindo, ele tem uma série de sonhos extremamente estranhos, envolvendo sobretudo
uma dessas pessoas dessa família. Enfim, você vai ter que ler o livro para saber disso com mais detalhes. E no dia seguinte, quando ele volta para casa, ele acaba ficando doente. E é aí que se insere a outra narrativa dentro dessa narrativa narrada pelo próprio Lockwood. Por quê? Porque ele acaba comentando com a sua empregada, não empregada, como é o nome disso? Governanta, que ele havia passado a noite na casa dos Radcliffe, que é o nome lá do anfitrião e do senhorio dele. E daí essa governanta acaba falando: olha, eu sei de toda a história dessa família porque eu trabalhei naquela casa por um tempo e etc. Então, a partir desse momento, quem assume a narrativa vai ser lá essa governanta cujo nome me foge agora. Mas enfim. E daí o que a gente fica sabendo? A gente fica sabendo que o passado do Radcliffe é um passado que já, enfim, é uma coisa, é uma história muito incerta, a história que envolve esse menino, né? Ele foi, enfim, adotado por uma família rica, e a própria aparência dele era uma aparência que gerava um certo estranhamento, porque ele era tido ali como um filho de cigano, sobretudo porque, em comparação às outras pessoas da família, ele era ali moreno. Então isso é uma coisa que já, enfim, causa um certo estranhamento, uma certa dúvida com relação a essa figura. Temos que nos lembrar que a Emily Brontë escreve isso em meados do século XIX, ok? Então havia essa ideia com relação a pessoas um pouco. E ela escreve isso de uma sociedade rural do meio da Inglaterra vitoriana. Então você perceba que há um ambiente que favorece esse tipo de preconceito, tá bom? Então, enfim, fechado parênteses, vamos voltar então à história. Então, desde o início, a figura do Radcliffe é uma figura envolta nessa penumbra, nesse lugar de estranhamento ali. E daí o que acontece? Como eu disse para vocês, ele é adotado. E assim que ele chega na casa da família que o adotou, há um certo desconforto entre ele e o filho mais velho dessa família, mas para e passo a gente acompanha esse desconforto que se agrava com o falecimento dos pais dessa família. A gente acompanha também o desenvolvimento quase que amoroso ali explicitamente entre o Radcliffe e a filha mais nova dessa família, que é lá a Catherine. Mas enfim, o fato então é que quando os pais dessa família morrem, os pais da Catherine morrem, o filho mais velho acaba, enfim, assumindo a propriedade e acaba fazendo com que o Radcliffe sofra as mais duras consequências pelo fato de ter sido adotado. Então perceba que aquela atitude que poderia ser uma atitude muito bem vista acaba gerando todo um sofrimento nesse garoto posteriormente. Mas enfim, o fato então é que, extremamente humilhado, a única salvação desse personagem do Radcliffe é a própria Kathy. E então, assim, conforme a gente vai acompanhando a história, a gente vê que ele nutre sentimentos cada vez mais fortes por essa moça e tem a esperança de um dia se casar com ela, esse tipo de coisa. Mas a Kathy, que é uma moça, enfim, extremamente pragmática, e isso é uma coisa muito interessante porque, ao contrário dos romances dessa época, todas as relações entre esses personagens eram relações movidas por interesse, muito mais do que por sentimento. Havia sentimento, mas havia muito mais um interesse e uma impulsividade do que qualquer outra coisa movendo essas personagens aqui. Mas enfim, a Catherine, que é uma moça, enfim, movida por esse interesse, acaba recusando-se, enfim, ela acaba não se casando com o Radcliffe porque ela sabe que se ela se casar com ele, a vida dela não vai pra frente. E por conta disso ela acaba se casando com o filho de uma família vizinha ali, que é um rapaz que tem posses e esse tipo de coisa. Movido então por esse sentimento de raiva por ter sido rejeitado, até mesmo pelo seu grande amor, o Radcliffe acaba indo embora dali e voltando anos depois, quando ele já está rico e extremamente poderoso. E para que ele volta? Para se vingar de todas aquelas pessoas que lhe fizeram mal de alguma maneira. E essa vingança começa de um modo um pouco... Eu não vou poder falar mais nada porque senão vai ser spoiler. Mas enfim, a partir do momento em que o Radcliffe volta, a coisa se complica cada vez mais.
Só que, ao mesmo tempo em que a gente acompanha esse sentimento de vingança que ele nutre por essas pessoas, a gente acompanha também um sentimento quase obsessivo entre ele e a Catherine. Não é? Afinal de contas, ele volta ali e o amor dele não acabou. E é um amor que acaba, enfim, sendo mais forte do que as próprias circunstâncias que vão acabar, enfim, separando novamente esse casal. Você vai ter que ler o livro para saber o que acontece. Mas, quando eu digo que é o amor mais forte, não é porque é um amor muito bonitinho. Não. Tem uma cena nesse livro que é uma cena extremamente perturbadora, sabe assim? Envolvendo mortos. Eu não vou falar o que acontece. Mas enfim, eu fico imaginando como que isso não deve ter sido recebido lá em meados do século XIX. Mas enfim, não vou falar mais nada da história, porque senão vai ser spoiler, não é? Como eu disse para vocês, então, ao contrário dos romances da época em que esse livro foi escrito, aqui não há personagens bons ou maus. Aquele personagem que começa de uma maneira ruim vai ficando uma pessoa boa, aquela pessoa que começa boa vai ficando ruim. Então, o próprio Radcliffe, pegando só o casal principal, tanto o Radcliffe quanto a Catherine não são personagens assim bonzinhos. Eles são assim, eu acho que eles são os anti-heróis mais marcantes desse período da história, porque o Radcliffe ele não é necessariamente mal, porque afinal de contas ele não está fazendo aquilo de maneira gratuita, mas ele também não é uma pessoa muito boa, não é? A Catherine, apesar dela ser uma mocinha, etc., ela foge dos padrões de uma mocinha da sua época. Ela é uma moça extremamente mimada, extremamente ranzinza, no sentido de que ela quer tudo aquilo do jeito dela, e ela é extremamente intempestiva e impulsiva, esse tipo de coisa. Enfim, então perceba que não são personagens convencionais para os padrões de hoje em dia, quem dirá para os padrões daquela época, não é verdade? E outra coisa que chama bastante atenção também dentro desse livro, como eu disse para vocês, é o fato de que as relações, mesmo aquelas relações amorosas, são mais movidas pelo interesse desses personagens do que pelos sentimentos que eles nutrem uns pelos outros. Enfim, fica aqui então a dica de mais esse livro fenomenal, sério mesmo. Se tem assim um livro que eu acho que você deveria ler ainda este ano, é aqui o Morro dos Ventos Uivantes, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Como eu disse para vocês, esse daqui é um dos livros preferidos da minha vida, então você veja bem que, não é? Enfim, ele tem um lugarzinho especial aqui na minha prateleira. Enfim, é isso então. Diga lá nos comentários caso você já tenha lido este livro, ou se você já tenha assistido algum dos inúmeros filmes, não é? Baseados aqui nessa história. E é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. E tchau.